Olá, turminha! Bom dia! A aula de hoje é no livro do Avalia, tá? De português. E nós vamos iniciar a aula ponto de partida, certo? A gente vai ver essas habilidades que estão aqui. E na primeira questão, vocês observem a imagem abaixo e responda. É resposta pessoal, tá? Você já viu um desses em algum lugar? Presta atenção que são 4 perguntas, então, se são 4 perguntas, tem que ter 4 respostas. Você já viu um desses em algum lugar? Isso aqui é o que, gente? É um banheiro químico, né? Em qual situação? Geralmente se coloca em festas, em eventos públicos, né? Qual a utilidade? É um banheiro. E como funciona? E aí vai caber da criatividade de vocês, tá bom? Vamos lá. Como funciona o banheiro químico? Agora ele vai nos explicar como funciona. Se você não sabe como funciona, agora vai saber. Ele é um texto informativo, né? Ele vai informar sobre o banheiro químico. Ele é do mesmo gênero daquele texto lá do elefante que nós vimos no outro livro. Já reparou que em grandes festas de rua, shows e outros eventos ao ar livre, há algumas cabines plásticas ou mesmo contêineres, que lembram baú de caminhão, servindo como banheiro? Em ônibus de viagem e aviões, também há sanitários desse tipo. São banheiros químicos. Fezes e urina depositadas neles vão parar em uma caixa debaixo do vaso sanitário. Mas dali vão para onde? Quer saber? Tape o nariz e prossiga com a leitura. A tal caixa contém produtos químicos líquidos. Quem já usou sabe que não é igual a descarga da nossa casa, né? Ela não desce água, né? Vamos ver como é que ela faz. Normalmente à base de substâncias conhecidas como amônia ou formol, para transformar a urina e as fezes em uma pasta. É como se fosse uma primeira etapa no tratamento dos resíduos e também na redução do mau cheiro. Sim, porque a caixa conta ainda com produtos desodorantes. Ufa! Apesar da gente não sentir muito esses produtos desodorantes, né? Pelo menos eu não sinto. Do reservatório dos banheiros químicos, os dejetos devem ser transportados pelas empresas responsáveis para uma estação comum de tratamento de esgoto sanitário, onde o material será novamente tratado e adequadamente descartado. Sabia que nem sempre isso acontece? Algumas empresas acabam lançando os dejetos armazenados de forma clandestina em rios ou córregos, o que provoca graves problemas de poluição ambiental. Um absurdo, não é mesmo? Muito absurdo isso, né? Que eles poluem o meio ambiente. Aproveitando que estamos falando em meio ambiente, já ouviu falar em banheiros secos? Pois eles existem, os que não usam água, né? Os mais eficientes são aqueles que, abaixo do assento sanitário, trazem um compartimento chamado vaso segregador. Ele tem a função de separar as fezes da urina, que são, então, armazenadas em recipientes distintos sobre os dejetos. Sobre os dejetos, coloca-se um pó, um material seco, que tem a função de ressecar as fezes, reduzindo o mau cheiro. Mas que pó pode ser usado para esse fim? Serragem e cinza, por exemplo, já foram experimentadas. Mas há diversas pesquisas em andamento para descobrir quais seriam os materiais ideais. Essa estratégia de usar pó sobre os dejetos foi pensada para reduzir o consumo de água, uma alternativa ecológica de saneamento. Sentiu falta de outro banheiro nesta lista? Se pensou no dos astronautas, saiba que esse tem funcionamento diferenciado. Lá no espaço sideral, as fezes são comprimidas, armazenadas na aeronave e descartadas na aterrissagem. Já a urina é reutilizada. Nossa! Segunda, com base no texto, responda. Esse texto serve para quê? Ele serve para explicar como funciona um banheiro químico, né? Ele serve para informar o funcionamento de um banheiro químico. Durante o texto, em algum momento você percebeu que a autora deu opinião sobre o assunto?
com certeza, ela coloca, né? Isso aqui, ó. ARG, né? O UFA, isso tudo é a opinião dela, né? E quando ela diz também que é um absurdo o que algumas empresas fazem, que é jogar de forma clandestina, né? Tá aqui, ó, um absurdo, certo? Os dois textos mencionam banheiros químicos, analise-os e preencha-os abaixo, tá? Então, vamos lá. Os dois textos. Que texto? Eu só li um. A imagem, ela também é considerada um texto. Então, a imagem lá da primeira página, ela é um texto. Ela nos passa alguma informação. Quando nós vimos o desenho, sabíamos que era um banheiro químico, para que servia, né? Como funciona? Não, né? Onde a gente acha banheiro químico? Então, ele é um texto. Ela passa uma informação. Então, qual é o tema do texto? Do texto 1 é o funcionamento de banheiros químicos, né? E o 2, banheiros químicos, certo? Qual o público-alvo do texto? Crianças, né? O primeiro, que é a imagem, e o 2, crianças e professores. Onde foi publicado esse texto? O texto 1 foi em uma revista, que foi E o texto 2, que é a imagem, o livro didático. Na verdade, aqui está trocado, né? O texto 1 que era para ser a imagem, mas tudo bem. Qual o tipo de linguagem utilizada? A autora lá da revista, ela usou uma linguagem informal, porque era um texto destinado às crianças, então tinha que ser uma coisa mais divertida, né? Mais legal de ler. E no texto 2 foi uma linguagem não verbal, porque não teve palavra, não teve nada escrito, então a gente chama de linguagem não verbal. E a qual gênero ele pertence? É uma divulgação científica, né? Um estudo científico. Ou texto informativo também podemos colocar, porque lembram que quando eu falo que o texto informativo ele tem que ter como eu provar o que eu estou falando, então é uma divulgação científica. E o 2 é uma ilustração, porque é um desenho. Quarta. Podemos identificar qual gênero pertence um texto a partir da linguagem ou do vocabulário que ele utiliza. Leia trechos de alguns textos e descubra qual gênero pertence. Primeiro, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o número de doações de sangue caiu pela metade no Hemócio. Se por um lado diminui o número de doadores, por outro aumenta a necessidade nas emergências dos hospitais. Tá? 1A. 1B. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio dos... Gente, é porque a imagem está muito pequena para mim, acho que é pípulos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram os passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. 1C. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar paz, pediu ajuda ao deus Tupã. 2A. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. 2B. Data 7/2/2017, local minha residência, horário às 19, conto com sua presença. Estão vendo que tem vários gêneros aqui, né? Ao fechar algum contrato, leia tudo. 2C, né? Ao fechar algum contrato, leia tudo antes de assinar. E não se esqueça de pedir sempre a nota fiscal. Se mesmo assim você tiver qualquer dúvida ou sugestão, ligue para o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O telefone vem na embalagem. 3A. Bata todos os ingredientes no liquidificador, coloque a mistura em forminhas de empada que não precisam ser untadas.
assim forno quente pré-aquecido até começarem a dourar. 3B, cresceu numa fazenda, se formou em direito, sem nenhum entusiasmo, já que sempre quis ser pintor. Em 1970, foi para as Areias como promotor público. Casou com Maria Pureza, com quem teve 3 filhos. E 3C, já fui galo, já cantei, já fui dono do terreiro. Não me importo que outras cantem, onde eu já cantei primeiro. Nós temos aqui 9 tipos de gêneros textuais, certo? Próxima página. Qual é o gênero de cada item? Então, vendo aqui que tem a letra e o número, certo? O 3A, ele é uma receita, né? Que ele informa lá sobre na forminha de empada, bata no liquidificador, então ele é uma receita. O 1B é um conto de terror, né? Isso. O 3C, só pela estrutura lá, que nós já estudamos muito, como é poema, né? Aquela estruturazinha é um poema. O 2A fala do leão, né? Que foi preso e o ratinho foi salvá-lo. É uma fábula, porque nos traz uma aprendizagem. O 1C é uma lenda que fala dos indígenas, né? É uma lenda indígena, acho que é o Tupã. O 2C é um manual de instruções que está dizendo ao consumidor para observar, antes de assinar um contrato, fala para acessar, ligar para o saque, qualquer problema. O 3B é uma biografia que fala sobre uma pessoa que se formou em direito, mas na verdade queria ser pintor, casou, teve 3 filhos. O 1A é uma notícia, está noticiando um fato. E o 2B é um convite, tem lá, né? Local, data, horário, certo? Quinta, descubra a que texto as propagandas abaixo se referem. Em seguida, escreva o que faz chegar a essa conclusão. Olha, a gente tem aqui a imagem, né? Uma mão e um microfone. Então, é uma música, né? Cai, cai, mamão, aqui na minha mão. Qual é o texto que ele se refere? Tem aquela música, né? Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Ele só trocou a palavra balão por mamão. Ele fez uma paródia. Então, é a cantiga popular, cai, cai, balão. Ele só trocou balão por mamão, que tem o mesmo som. Né? Para fazer uma música, a gente tem que ter o som parecido, igual a um poema. Aqui, nós temos as tartarugas ninja. Ele se refere ao quê? Ao desenho das tartarugas ninjas. Ele só trocou tartarugas por tartaruvas, né? Que são as uvas vestidinhas de ninja. Certo, gente? Então, a atividade finaliza aqui. Beijinho. Tchau.